Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, ao Respira Brasil. Graças a Deus, mais uma quarta-feira estou aqui com vocês, tentando de alguma forma contribuir para elevar a qualidade da proteção respiratória no Brasil. Então, eu conto com todos vocês, profissionais de SST, relacionados, né, à saúde e segurança do trabalho nas empresas, que estão aqui nesse canal, que passam por aqui para aprender conteúdos de proteção respiratória. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, eu queria agradecer imediatamente as pessoas que estão sempre aqui comigo no Respira Brasil. Eu não vou citar nomes, mas eu sei e meu coração sabe os nomezinhos que sempre aparecem aqui comigo, não só assistindo, mas interagindo aqui também, né, nos comentários. Muito obrigada, sei que vocês estão aqui de novo, né, novamente acompanhando o conteúdo. Então, parabéns também para os alunos do Dominando PPR, que eu estou gostando muito do engajamento de vocês, que já entenderam que estar constantemente estudando e aprendendo faz parte da rotina de quem quer, de fato, oferecer um serviço diferenciado no mercado. Então, parabéns por estarem aqui. E antes ainda de chamar o meu convidado, eu só preciso dar mais um recadinho, me dê licença, que na próxima semana, nos dias 7, 8, 9 e 12 de junho, na próxima semana, começando então na terça-feira, dia 7, eu estou fazendo o evento Maratona 5.000 com proteção respiratória, tá? O curso é online e gratuito, onde eu vou mostrar para vocês o universo de possibilidades de serviços em proteção respiratória, como funciona. E, gente, esse conteúdo é fundamental não só para quem quer fornecer serviços, né? Trabalhar com serviços de proteção respiratória, se destacar no mercado, ter uma fonte de renda extra, né? Com serviço especializado, mas ela é importante também para todos os profissionais de saúde e segurança do trabalho, porque tem informações que eu vou passar na live que é de obrigatoriedade, né? Nós entendermos para até apoiar as empresas que a gente trabalha e poder orientá-las de forma correta. Então, a maratona, ela é composta de 3 aulas e a quarta surpresa não vou falar, mas ela foi toda muito bem elaborada para que vocês entendam primeiro da base da proteção respiratória, para depois vocês conseguirem, por si só, identificar a oportunidade de mercado e depois entrega a ferramenta para vocês, tá? Dá para ser da maratona com um plano prontinho. Então, fica aqui meu convite no início da live sobre a Maratona 5.000. O link de inscrição está aqui Peraí. O link para você se inscrever na Maratona 5.000 está aqui na descrição desse vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para você só clicar ali e, gente, em 5 segundos faz a inscrição. Só fornece o nome e o e-mail e pronto, inscrição realizada. Bora lá? Recado dado. Agora eu vou falar para vocês que, oficialmente, agora eu vou chamar, né, meu convidado aqui. Ele é um convidado muito especial, porque eu admiro muito o trabalho dele, a ética dele no trabalho, a postura dele, né? A dedicação que ele tem para o trabalho e também a contribuição que esse profissional tem na minha jornada com vocês aqui na internet. Vocês vão entender por quê. Então, o convidado de hoje é o engenheiro, segurança do trabalho e perito judicial Júlio Botelho, né? Eu vou chamar ele aqui para se apresentar, para ele mesmo se apresentar para vocês, mas já agradeço aqui no início da live, porque ele tem aceito o meu convite, né? A vida dele é super corrida, a agenda dele é super apertada, mas ele é tão organizado, que ele conseguiu um tempinho para a gente falar sobre perícias judiciais, né, relacionados à exposição a perícias de insalubridade relacionados a riscos respiratórios. Então, nada mais do que poder ouvir, né, como ver e ouvir como é a visão e entendimento de um perito em relação às empresas que possuem, né, em suas atividades, riscos respiratórios, tá? Então, gente, vou chamar aqui nosso amigo Júlio Botelho, seja muito bem-vindo, vem dividir a tela aqui comigo e se apresentar você mesmo, vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, senhor perito? Não, né? Vou chamar meu amigo. Dizem que é, né? Dizem que é, né, Jorge? Que responsabilidade, né? Quando começa a ser chamado de senhor perito. Eu vou te falar, a pressão aumenta, tá? Ainda mais quando eu estou na situação que eu estou nesse momento, tendo perícias, várias perícias para fazer, vários laudos para entregar, mas faz parte, é o dia a dia.
Júlio, essa é só uma brincadeira com o Júlio, pessoal. O Júlio é um amigo, né, de profissional, um amigo já dessa jornada, Sim. amigo pessoal também. E eu brinquei, né, senhor perito, senhor engenheiro, mas eu chamo o Júlio realmente um amigo. E eu não comentei no começo da live, mas o motivo de eu estar aqui, né, focada em proteção respiratória, tem aí um empurrãozinho do Júlio também. Se tu me permite, Júlio, eu vou contar isso para o Claro, público, que eu acho que é fica à legal. vontade. Acho que é legal relembrar que muitas pessoas já viram essas. Acho que é a primeira vez que eu te chamo para fazer, a segunda vez que eu te chamo para uma live, e eu já estive na live, acho que umas duas ou três vezes contigo no Domingão. Domingão da Prevenção. Da prevenção, né? Então, antes que você se apresente, Júlio, eu quero comentar com o pessoal que lá atrás, no comecinho do meu contato com o Júlio, acho que foi a primeira reunião que nós tivemos juntos, de um projeto que a gente estava participando, o Júlio falou para mim, Jorge, se eu fosse você, eu focava somente em proteção respiratória. Nicha, não fala de todo o universo de EPI, né, que eu tenho aí uma bagagem de todo o universo de EPI, foca em alguma coisa, foca em proteção respiratória. E eu saí daquela reunião pensando, é verdade. E deu super certo, né? Então, se eu estou aqui hoje focada em proteção respiratória, legal, foi de acordo com esse... boa. E quando eu comecei, Júlio, de fato, aí veio aquela avalanche de atenção de perguntas do universo de proteção respiratória e eu percebi, de fato, a nível Brasil, proteção respiratória, né, há uma carência nesse assunto, então dali para frente eu segui e eu nem consigo mais atuar com outras coisas que até também me interessam muito. A demanda é grande também, né? A demanda é gigante. É um assunto, né, Jorge? É um assunto que, igual inúmeros assuntos, não é aprofundado muito nos cursos técnicos, tecnólogos e engenharia de segurança, né? Então, o profissional ele precisa buscar esse conhecimento depois que se forma mesmo, né? E por falar na nossa formação, Júlio, eu queria que você se apresentasse aqui para o público, então, eu te deixar, né, fazer a abertura se apresentando adequadamente e falar um pouco da trajetória como, né, de engenheiro, entrando no universo também da perícia. Por favor, apresente aí para o público. Perfeito, vamos lá. Caso alguém não te conheça ainda aqui nessa live, vamos lá. Ah, que isso. Bom, eu comecei na área como técnico de segurança do trabalho, né, como sempre falo, com muito orgulho, lá em 2003, depois fiz engenharia ambiental, engenharia de segurança e um MBA em gestão de pessoas, né. A área de perícias, eu comecei a atuar ainda como técnico de segurança do trabalho, eu atuava como assistente técnico pela empresa que eu trabalhava, mais ou menos em 2008, alguma coisa assim, eu comecei a atuar como assistente técnico, defendendo, claro, a reclamada, né, diante das perícias trabalhistas, né. E com perícias mesmo, né, como perito judicial, eu comecei então em 2019, né, já depois de ter percorrido alguns vários segmentos aí, né, como CLT, né, minha maior até 2000 e foi justamente até aí, foi até 2019 mesmo, minha carreira no CLT, né? E eu já tinha, apesar que eu já tinha minha empresa e tal, mas em 2019 que eu encabecei de vez para as perícias. Então hoje eu sou perito judicial, trabalho também com assistências técnicas, sou consultor, tenho minha própria empresa, né? Minha clientela formada. Sou professor também na pós-graduação de engenharia de segurança e estamos aqui também como professor no digital, né? Tanto ofertando cursos presenciais quanto online também. Uma coisa que faz muita diferença, né, Júlio, é que quando você começou com perícia, você já tinha uma grande bagagem, né, como profissional de saúde e segurança do trabalho, já tinha. Isso com certeza ajudou e ajuda muito, com certeza absoluta, tá? Não só como perito, mas também como assistente técnico, ter essa bagagem, ter essa vivência, sem dúvida. A vivência, né? Maravilha. Esses dias até eu vi uma publicação tua nas redes sociais dizendo, relembrando a tua primeira ida à FISP. A FISP, você viu aquela foto? Meu Deus! Isso foi em 2002. Gente, 2002 eu estava entrando na faculdade de engenharia ambiental. Olha isso, eu falei, meu Deus, 2002, o Júlio já estava começando a atuar na área de segurança do trabalho, eu estava ainda entrando na faculdade de engenharia ambiental. E você sabe, eu não contei naquele, eu vou contar aqui agora para a sua audiência. Primeira mão. Primeira mão, viu? E eu não contei isso lá naquele post que eu fiz lá no meu Instagram, então para quem ainda não viu, vai lá depois ver que é bem legal lá. Vocês vão rir da foto que estão lá, viu, gente? Nem eu em 2002. Júlio, vocês não vão achar, vocês vão achar que é outra pessoa, né? Mas eu não sei se eu já comentei contigo, Jorge, alguma reunião, alguma coisa, enfim, eu acho que eu comentei isso em alguma live, em algum lugar eu comentei sobre isso, né? Na feira é muito comum você ter lá nos estandes, né, o pessoal servindo, né, salgadinho, não sei o quê, bebidas e tal, né? Uhum. E eu passei na frente de um estande, né, e tinha
um pote gigante lá com... Lembra dos esquinos? Não sei se você vai lembrar, não sei se é da época do esquino, fandangos, Jorge? Fandango, Fandangos, tem sim, salgadinho, fandango, fandangos sim. né? Pronto. O fandangos, ele tem um formato, né? Enfim, tem um formato ali meio cilíndrico, sei lá, alguma coisa assim, né? E tinha uma porrada daqueles, né? Numa bandeja assim, né? Uma porrada. Falei, nossa senhora, eu tava numa fome, né? Aí eu Batendo a enchi a mão perna. no negócio, né? E pá, levei na boca, né? Adivinha o que que era? Não vai dizer que era protetor auditivo tipo espuma, né? Aqueles amarelinhos. Era. Era protetor de ouvido, cara. Foi que merda, cara. Nossa, eu não Eu acho, esqueço disso. E foi naquela feira lá em eu acho 2002, que sei lá. eram. Eles, eu cheguei a ver, né? Eles ficavam em dispensers, certo? Na feira estava aberto, mas era só. Era solto, né? Fora da Sem a linha. embalagem, né? Sim, Isso. isso. Sem a linha fora da embalagem, tudo solto e numa bandeja. Uma bandeja, tipo, uma bandeja de comida. Igual ficava as outras comidas ali, né? Eu falei, fandangos, né? Fui lá e enchi a mão, sabe? Fandangos ou marshmallow, né? Pessoal, marshmallow Das duas, amarelinho aqui. uma. A textura até é Cada uma, parecida, viu? né? Com marshmallow. É, Enfim, muito eu legal, muito quase legal. engoli, porque eu tava numa fome, viu? Muito legal. Ô, Júlio, você falou, a gente estava falando da tua formação, né? Da trajetória da tua formação e Sim. tal, e no comecinho tu comentou sobre, você mesmo falou sobre a gente não ter a oportunidade de falar sobre, aprender algumas coisas na nossa formação. Mas você sabe, proteção respiratória, né? Na minha formação como no curso de especialização em segurança do trabalho, ninguém falou em proteção respiratória. Né, nem fala. O meu TCC foi sobre proteção respiratória e a banca não me perguntou absolutamente nada, eles ficaram olhando para mim com cara de que o que é um programa de proteção. Naquela época eu já apresentei um programa de proteção respiratória, só que a aula sobre, eu lembro muito o professor falou sobre perícia, e pela ótica dele, eu fiquei apaixonada por perícia lá na formação já, Olha que né? legal. E aí depois eu lembro que o meu pouco contato, meu breve contato com esse assunto da perícia, né, das perícias de insalubridade, enfim, periculosidade lá foi uma sementinha plantada em mim que ela está aqui dentro ainda desde aquela época lá. Então a importância de a gente ter, claro que na faculdade a gente bate muito nessa tecla, a gente não teve isso na faculdade, a gente não teve isso na formação. É claro que nós não teríamos, Sim. porque o universo da SST, ele É muito gigante. complexo, ele é muito É gigante, né? impossível. É impossível abordar todos os assuntos. Impossível. Mas como é importante as sementinhas, ó, isso aqui existe, né? E é dessa forma mais ou menos que funciona. E, opa, então se tu se interessa, depois tu vai lá e se especializa, procura conhecimento. Exato. Pois bem, Júlio Botelho, senhor perito, vamos lá. Você pode começar a explorar para a gente, assim, de forma geral, claro, isso aqui é uma live, né? Não é uma aula onde você tem todos os seus recursos, mas falar quais são os processos de um trabalhista, quais são os tipos de perícias que existem, porque a gente está focado aqui na live e na questão de perícias para insalubridade, tá, pessoal? Insalubridade. Como é que O estrutura? carro-chefe das perícias é insalubridade, né? Mas depois, em segundo lugar, eu colocaria periculosidade, né? Tem muitas perícias também de periculosidade, está lá com base nas atividades do anexo DNR16, né? Nós temos também perícia de aposentadoria especial, perícias de ergonomia, perícia de acidente de trabalho, perícias de horas intímeras, até isso cai para nós fazermos, né? Que é aquela de deslocamento, né? Apesar que a lei mudou, a lei foi atualizada, não existe mais isso, mas, né, o para trás, né, acaba ficando e aí nós somos designados também por esse tipo de perícias. Gera uma demanda para essas perícias. Né? Gera uma demanda. Perícia de retificação de PPP, isso eu venho cantando essa pedra há muito tempo, é algo que está crescendo cada vez mais. O advogado, ele ingressa com ação na Justiça Trabalhista pedindo a retificação do PPP, é designado uma perícia. E se na perícia for comprovado, né, que houve, sei lá, foi identificado um risco que não estava englobado no PPP. Essa semana eu fechei, não, essa semana passada eu fechei um laudo pericial que era retificação de PPP. E no PPP da reclamada, ela não tinha identificado lá o agente de risco calor, por exemplo. E na minha análise técnica, na minha perícia, eu identifiquei, fiz avaliação e estava, inclusive, acima do limite de tolerância. Então, esse PPP é provável, né? Lembrando que o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, ele não está preso ao laudo pericial, mas se ele considerar o meu laudo, então ele vai pedir para que a reclamada altere ali o seu PPP. Então, o advogado ele ingressa na Justiça Trabalhista pedindo a retificação do PPP e depois ele ingressa na Justiça, na Previdenciária, né, contra o INSS, pedindo a aposentadoria especial. Tá? Então, está sendo muito comum os advogados usarem dessa estratégia, vamos falar assim, é algo que tem crescido bastante.
Tem perícias também para avaliação das condições ambientais de trabalho. Inclusive, daqui a uns dias eu vou fazer uma perícia onde o objeto da perícia é esse, né? Geralmente está ligado naquelas atividades que o trabalhador não tem boas condições ali, não tem um local para ele poder fazer a refeição dele, não tem uma água para ele poder beber, não tem banheiro, etc. Geralmente mais inclinado ali para a NR24, né? Uhum. Então, é a perícia de avaliação das condições ambientais. A de periculosidade, creio que a maioria já conhece, assim como a de insalubridade, que é um carro-chefe, né? Então, onde inicia todo esse processo? Nós temos lá o trabalhador e nós temos a empresa. O trabalhador, na Justiça do Trabalho, nós chamamos ele de autor ou reclamante. A empresa nós chamamos de reclamada ou réu, né? Ou ré, né? Então, o trabalhador insatisfeito com alguma situação, seja ela qual for, ele ingressa com ação na Justiça, podendo estar trabalhando ainda na empresa ou não. O que geralmente a gente vê quando o cara sai da empresa, mas acontece em muitos casos também do cara estar na empresa e ele ingressar com uma ação. Então, ele ingressa com a ação, geralmente pedindo aquela cacetada de coisas lá relacionadas ao departamento pessoal, né? Que ele não recebia, sei lá, o seu FGTS, não recebeu o 13º, adicional noturno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acaba também entrando ali algum pedido, geralmente de insalubridade, periculosidade ou esses outros que eu mencionei, tá? Então, como tem um pedido de alguma coisa relacionada à segurança do trabalho, a matéria é técnica, tá? E não jurídica, não é o juiz quem vai julgar esse caso. Então, ele nomeia uma perícia. Olha, para resolver essa questão aí, eu preciso que um perito designado por mim vai lá e veja essa situação. É aí onde surge o perito, né? Então, o juiz tenta, na audiência inicial, ele tenta fazer uma conciliação entre as partes. Isso sempre acontece, o juiz sempre vai tentar fazer a conciliação. Não havendo a conciliação, então ele designa a perícia. Nesse momento, ele nomeia um perito, e aí é onde entra a figura do Júlio, por exemplo, né? Ele nomeia um perito para poder fazer a diligência pericial naquela empresa, e a partir desse momento, as partes, ou seja, o reclamante, o trabalhador e a reclamada empresa, né? Eles podem contratar os assistentes técnicos para poder, obviamente, defendê-los, né? Então, esse perito nomeado pelo juiz, engenheiro de segurança ou médico do trabalho, tá? A não ser que a perícia seja de ergonomia, aí pode ser indicado também, né? Pode ser designado, nomeado um fisioterapeuta ou um profissional ergonomista com curso superior. Já o assistente técnico, que é contratado pelas partes, reclamante e reclamada, ele pode ser um técnico de segurança, um tecnólogo, ele pode ser um engenheiro de segurança também, pode ser também um fisioterapeuta, caso seja alguma perícia na área de ergonomia, ou um ergonomista, ou qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto e seja de confiança da parte, porque quem vai contratar ele ou é a empresa ou é o trabalhador. Então, veja só que interessante, né? O CPC, o Código de Processo Civil, não fala que para ser assistente técnico você tem que ser técnico de segurança ou engenheiro de segurança. Não fala isso. Ela só fala o seguinte: o assistente técnico deve ser de confiança da parte. Ponto final. Legal. Só que, geralmente, na prática, o que a gente vê são os profissionais de segurança atuando, né? Tá, o maior público, né? O perfil são profissionais de SST. Já para ser perito, né? Precisa ter a formação em segurança do trabalho e ou medicina do trabalho também. Legal. Exatamente. Por falar que essa é a única exigência, isso é interessante a gente esclarecer para o público, né? Por mais que não tenha não exija para ser perito judicial, tem essa exigência só da formação base, né? Mas é super interessante que as pessoas que atuem com essa atividade tenham cursos, né, de formação, né, Júlio? Eu já fiz um curso de formação, eu não atuo como perita, mas já fiz. E durante o curso, Júlio, eu lembrei, né, das coisas que eu aprendo contigo e com o Thiago Límido também, durante as lives de vocês, já falar sobre isso também um pouco. A gente vê o quanto erro tem durante as perícias, né? Eu lembro muito de ver eu lembro muito de ver as empresas revoltadas com o processo da perícia por conta do comportamento e postura do perito e até a conduta e procedimento mesmo durante a perícia. Então, por isso que é fundamental, né? Acho super, quem quer ser mesmo nomeado perito, né? Eu acho tão importante esse cuidado na formação, né? No estudo para ser de fato perito. E que é o que vocês promovem também, né? Através da experiência de vocês também formam agora outros profissionais. E, Júlia, eu vou te colocar uma coisa aqui, não sei se foi uma dificuldade tua, mas eu acho que seria uma dificuldade minha no processo de perícia. Focar nos quesitos.
Porque você é nomeado e ali, você pode explicar, você estava falando justamente do processo da perícia, né? Quando você vai para o processo da perícia, você tem exatamente o que você tem que procurar, né? Você não vai lá vasculhar a empresa sobre tudo. Você vai Isso, com foco. Como é que funciona isso? isso é interessante. Assim, ó, o perito tem que se ater ao objeto da perícia. Então, onde é que você vê isso? Na ata de audiência. Na ata de audiência, onde eu fui designado, onde eu fui nomeado, lá aparece, ó, para alegado pedido de insalubridade, determina a realização da perícia e designa, nomeia o perito Júlio Botelho. Pronto. Então, o objeto da perícia é insalubridade. Então, eu não posso chegar lá na empresa e ficar checando alguma coisa relacionada à periculosidade, por exemplo, tá? Mas quando fala insalubridade, por mais que lá na petição inicial é aquela que é feita pelo advogado reclamante, por mais que na petição inicial o advogado tenha mencionado, por exemplo, o trabalhador desempenhava suas atividades exposto ao ruído, trabalhava também exposto a grandes concentrações de poeira, e ponto final. Ou seja, ele mencionou ruído e poeira. Por mais que na petição inicial esteja só ruído e poeira, isso tem muita gente que confunde, inclusive macaco velho confunde isso, tá? Por mais que na petição inicial tem só o advogado colocou só ruído e poeira, se na ata de audiência o juiz coloca para o alegado pedido de insalubridade, nomeia o perito tal, pedido de insalubridade. Se o juiz colocar para o pedido de ruído e de poeira, favor, né, no meio perito tal. Aí sim, aí o juiz está falando para mim, olha, é para você avaliar ruído e poeira, ponto final. Mas até hoje eu não recebi nenhuma nomeação dessa forma. Quando é insalubridade, para o alegado pedido adicional de insalubridade, nomeia o perito Júlio Botelho. Então, nós, como peritos, devemos avaliar os 13 anexos, né? Não são 14, que não foi revogado, né? Então, os 13 anexos da NR15. E pode ser que nessa avaliação minha, eu não encontre ruído, conforme o advogado tinha mencionado, por exemplo. Né? Apesar que o ruído não, o ruído geralmente a gente encontra. Deixa eu dar outro exemplo, que o ruído geralmente está presente em grande, né? Em grande... Mas vamos dar o exemplo da poeira aí, né? Que inclusive entra na sua área. De repente eu não encontrei poeira, de repente eu encontrei o ruído, eu encontrei vibração de corpo inteiro, eu encontrei calor, estresse térmico, entendeu? Então, por quê? Mas se não tinha que se ater ao que o advogado escreveu? Não. O objeto da perícia é insalubridade. E o advogado, ele não tem conhecimento técnico sobre o assunto. Né? Então, ele coloca de acordo com o que o reclamante fala. E, às vezes, Jorge, o reclamante nem sabe que aquela atividade que ele desempenha é insalubre. E o que ele acha que é, isso é bem normal. O que ele acha que não é. Né? Não é, exatamente. Tem gente que acha que, por exemplo, faz trabalho em altura, ele tem que receber periculosidade. Por ser perigoso. É perigoso, concordo em gênero, número e grau, mas não é periculoso, não está na NR16. Né? Então, às vezes, o trabalhador, ele está lá trabalhando no local, num ambiente totalmente úmido, né, encharcado, ali, ele vive molhado o dia inteiro, e ele nem sabe que aquilo ali, que a umidade é um agente insalubre, está lá na NR15. Então, ele entra pedindo ruído, pedindo poeira, pedindo, sei lá, qualquer outra coisa, e o enquadramento acaba sendo em outro, entendeu? Tá, isso é uma coisa interessante. E aí, nesse momento, depois, então, que o perito é designado e as partes podem contratar seus assistentes técnicos, existe um prazo lá para que a empresa e trabalhador indique os seus assistentes técnicos e os quesitos. E aí, entrando na questão do quesito que você mencionou agora, né? O assistente técnico que tem conhecimento sobre o assunto, ele vai fazer quesitos que a gente chama lá no curso de quesitos estratégicos. Não vai queimar a bala, ele não vai elaborar quesito por simplesmente cumprir tabela, ou elaborar um quesito. Não é assim. Você tem que saber como elaborar um quesito. Daí a importância de você ter conhecimento sobre o assunto. Né? Eu até deixei separado aqui alguns quesitos específicos do programa de proteção respiratória que eu elaborei como assistente técnico, né? Quesitos estratégicos, quesitos realmente diretos ao ponto para que o perito pudesse checar, entendeu? Maravilha, Júlio. Eu pedi para o Júlio separar o material, ele separou algumas coisas para a gente discutir aqui com vocês, né? Muito bacana. Obrigada, Júlio. A gente já vai chegar lá. E já que a gente está falando, vamos focar agora, né? O Júlio apresentou para a gente vários tipos de perícias que podem ser realizadas. E o tema dessa live, né? O tema objeto dessa live é perícias de insalubridade. Então, Júlio, quais são os anexos, né? Quais são as bases para a gente trabalhar em cima de uma perícia de insalubridade? Vamos lá. Ruído, né? O primeiro ali, ruído, calor, radiação ionizante, radiação não ionizante, condições hiperbáricas, umidade,
vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, agentes químicos, aí nós temos 3 anexos, né? O anexo 11, que é quantitativo, anexo 12 também, o anexo 13, que é qualitativo, e umidade, falei, né? Agentes biológicos, frio também, enfim, acho que eu falei todos. Tá. Ô, Júlio, quando tu é nomeado para... Foi bem legal você falar essa questão de você ser nomeado, a perícia começar por um aspecto, às vezes por uma reclamação Sim. de umidade, chegar lá a ser respiratória, enfim, ser química, né, exposição química. E na tua percepção, o maior erro é na avaliação por parte das empresas, na identificação do risco ou nas medidas de controle? Nas medidas de controle. Na verdade, a gente acha erro para tudo, né, Jorge? Infelizmente, as empresas não fazem, né, a gestão em saúde e segurança, né? Então, isso a gente sabe, né? É claro, toda regra tem exceção. Tem empresa que é tudo muito certinho e tal, mas a maioria não. A maioria a gente sabe que não tem a gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, Mas... Então, na maior parte das vezes, gente, estou bem de curiosa aqui, olhando para o Júlio e imaginando eles de fato numa perícia ali, tá? E quando você está olhando ali os documentos da reclamada e que você depois vai no local então de trabalho, normalmente a tua realidade é que esse documento representa o que tu encontra na Não, realidade? com certeza não. Com certeza não. Papel aceita tudo. Uhum. Papel aceita tudo, né? Então, quantas e quantas empresas que você vai, ou que você pede o PPRA, por exemplo, o antigo PPRA, né, que a gente ainda pede ele, né, porque as ações são de período para trás, Sim, né? sim, Anos anteriores, então a gente pede o PPRA e vem aqui o documento, né, branquinho ali, limpinho, né, bonitinho, né? Quer dizer, sem uma rasura, sem nada, ou seja, você vê que não está sendo utilizado. Mas, mesmo assim, você analisa o documento e quando você vai na área, não é aquilo que consta no documento. Não tem dúvida nenhuma. Então tem essa questão aí de não é incompatibilidade, mas de erro no documento por retrato da empresa de fato. Sim, sem dúvida. Tá? Às vezes a empresa fala lá que tem uma política toda quanto ao uso dos equipamentos, por exemplo, né? Saindo um pouco de PPRA, mas às vezes a empresa fala que tem um programa escrito quanto ao uso de EPIs. Vamos falar, né, o famoso EPI, porque o ideal que a gente estivesse falando aqui é de medidas coletivas, administrativas, mas o EPI é o que pega, né, nas perícias também, né? E por mais que é um assunto básico, EPI, né? EPI, poxa, ainda está falando de EPI? Sim. Por mais que é um assunto básico, os grandes problemas das empresas estão relacionados a EPIs. A empresa fala que tem um programa, etc. e tal, que você vai na área, não é isso que você vê. Né? Você vai na área, você não vê o que está escrito no papel. Incoerências o tempo todo, né? Incoerências, sim. Tá. Essa era a minha dúvida em relação, né, se o erro está mais na questão da medida de controle, no próprio reconhecimento, no retrato, né, quando ela está reconhecendo e assumindo os seus riscos, né? Então tem essa incoerência do documento porque tu encontra lá dentro da empresa. Os dois casos, viu, As duas assim, coisas. Às vezes a empresa, sei lá, tem empresa que coloca, por exemplo, nos seus documentos, né, os EPIs obrigatórios para tais atividades. Aí a hora que você vai na área não é aquilo, a hora que você vai na ficha de EPI também não é aquilo. É uma sucessão de erros. E focando então, vamos focar agora um pouco na questão de perícias em ocasiões, situações onde há exposição química, né? Quando a gente fala exposição a riscos químicos, Júlio, ele se pode dar por várias maneiras, né? Risco respiratório, risco por contato dérmico, né? Então, a gente precisa entender o processo, né? Só que tem um produto químico lá que eu tenho automaticamente uma exposição a ele, não é isso. Ele pode estar lá, ele pode existir, ele pode estar ali, mas nem sempre, de fato, ele é um risco, né? Ele é um risco ali tem exposição para o colaborador. E quais são as bases para te trabalhar, então, em relação à exposição química? Falando um pouquinho de NR. O químico, assim, se a gente não vê insalubridade nos cursos, né, nos cursos de formação, agentes químicos, então, nem que eu diga, né? Se você realmente, o profissional, não buscar conhecimento, não buscar se especializar, ele não vai conseguir ver essas informações nos cursos. Nós temos lá 3 anexos, né, na NR15, que trata sobre agentes químicos. Nós temos o anexo 11, que é um anexo quantitativo e é para fins respiratórios, né? Então, muita gente também acaba confundindo isso às vezes, mas é importante deixar claro, o anexo 11 é para fins respiratórios. Nós temos lá o anexo 12, que também ele é quantitativo, você tem lá os procedimentos de avaliação, né, os limites, tolerância, enfim.
E você tem também o anexo 13, que é qualitativo. Esse sim é qualitativo. Então, essa é a diferença entre esses três. Essa questão de agentes químicos, ela é complicada, porque, primeiro assim, nem sempre as empresas têm a gestão de produtos. Vamos falar de gestão de produtos químicos. Conta nos dedos a empresa que faz gestão completa de produtos químicos. Então, às vezes a empresa tem um produto químico e ela não tem a FISP daquele produto, ela nem sabe que ela tem aquele produto ali, porque às vezes o supervisor faz uma compra direta, não passa pelo almoxarifado, pelos suprimentos, enfim. Né? Quando você tem uma política bem estruturada, ela passa por todos esses setores, né? Mas existem as benditas compras diretas. O cara vai lá, compra aquele produto, né, e você não tem a gestão sobre ele. Então, nem sempre as empresas têm a FISP. E quando tem as FISPs, vem outra questão, né, que você precisa fazer a análise daquele contaminante, daquele produto. Né? Você precisa analisar FISP por FISP para analisar, para ver, né, para enxergar se esse produto químico, se esse contaminante que está previsto ali, se ele tem enquadramento lá no anexo 11 e no anexo 13. Para esses anexos, né, para essas avaliações, Júlio, eu utilizo a plataforma do nosso amigo Leandro Magalhães, que é a HO Fácil, né? Eu utilizo ela, que é uma mão na roda, né? Aquilo lá, meu Deus do céu, ao invés de eu ficar perdendo muito tempo pesquisando, você joga ali ou o número QES ou o nome do produto, ele já te traz se tem algum enquadramento, né? NR15, né? E outras normas também. O número QES. Number CAS. Olha que bacana, né? Trabalhar de forma inteligente de trabalhar, a plataforma realmente. Então, agora há pouco eu estava vendo mesmo ali nas redes sociais, divulgando um pouquinho, ou um vídeo dele, não lembro, sobre a plataforma. Ela é bem interessante mesmo, bem inteligente. Ela é muito boa, muito boa. Do Leandro e do Marcelo, né? Os dois aí que desenvolveram essa plataforma. Isso mesmo, bem lembrado. Foram muito, muito felizes aí na hora de elaborar essa plataforma. Facilitando a vida da classe. Demais. Facilita. Então, vamos lá, você vai lá, então, e procura enquadramento, né? Elas citadas no anexo 11 e no anexo... Sim. E no anexo... 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Isso. 11, bom, 12 e 13. É bom também discutir um pouquinho, né, a diferença entre esses anexos em relação à proteção respiratória, né? Porque como que a gente enquadra isso, Júlio? Em quais condições de risco respiratório que eu vou falar, não, essa atividade é insalubre? Bom, o anexo 11, vamos falar do anexo 11 então, né? O anexo 11 ele é quantitativo, ou seja, você precisa avaliar, né? Essa atividade, essa exposição precisa ser avaliada. Uma vez que ela é avaliada, você compara com os limites constantes lá no anexo 11, tá? Então, uma vez que você tem essa concentração no ambiente, você compara com a tabela, com o quadro 1 do anexo 11, se está abaixo ali do limite de tolerância, no há o que se falar em insalubridade, né? Está abaixo, né, dos limites previstos em legislação. Se está acima, aí entra o assunto, né? Se está acima, você precisa comprovar a eficácia das medidas de controle, né, que são adotadas pela empresa. Né? Se a empresa tem, se ela implanta, se implantou todos aqueles itens A, B, C, D, E, enfim. Né? Você está dizendo agora que você está focando, na sua fala agora você está focando... Cortou um pouco o seu áudio aqui, voltou. Bom, vamos lá. Nessa tua fala você está citando os itens de medida de controle dos EPIs? Ou de forma geral? Isso. Dos EPIs. Da NR6. Dos EPIs. Exatamente. E quando a gente está falando de riscos respiratórios, não tem como não falar do programa de proteção respiratória. Que é interessante, né? Quando a gente fala medidas de controle. Você vai mergulhar de cara na proteção respiratória, que não é simplesmente checar lá se de repente essa empresa tem o PPR apenas, né? Só PPR é necessário? Poxa, não, o buraco é muito mais embaixo, né? Ensaio de vedação, os treinamentos PPR documento, né? O documento. O treinamento dos usuários, política de barba, eu, por exemplo, não passaria, né? Não. Não, teria que arrumar uma cobertura facial para ti sem vedação. Cobertura facial, tipo capuz, alguma coisa assim. Mas então, olha só, eu identifiquei, né, o produto sendo utilizado, você foi lá, olhou qual é a composição daquilo, o que pode estar sendo gerado no ar, ou de que o usuário tem exposição, e tu vai lá verificar se essa substância está listada no anexo 11, 12 ou 13. Né? Porque se for anexo 11 e 12, a gente tem limites de tolerância para isso. Então, é um outro passo ainda. Ok, tá aqui,
ele está lá no anexo, agora a tua confirmação é se está acima ou se está abaixo, e você vai usar as referências do anexo 11 e 12. Perfeito. Se for anexo 13, não, é por exposição Aí é qualitativo. qualitativa. Aí não é medição, é qualitativo. É Uhum. análise através de análise e inspeção pericial. Então, você vai no local para identificar aqueles produtos que são utilizados, mas não é porque tem um produto que ele é importante isso aí, foi muito bom você ter levantado isso aí. Não é porque tem um produto que ele é insalubre. Tá? Você tem lá, por exemplo, o famoso hidrocarboneto aromático, né? Então, quando você lê o anexo 3 lá, trabalhos, operações, não lembro de cabeça de cor, né? Hidrocarboneto, que envolve hidrocarbonetos aromáticos. Você tem uma lista de atividades que são realizadas com o emprego descontaminante. Então, a depender do uso daquele produto químico, como ele é utilizado na empresa, pode ser que ele não seja insalubre. Então, não é o simples fato de ter o produto. Você precisa, no caso do anexo 3, ok? No caso do anexo 3, você precisa comparar as atividades descritas lá no anexo 3. Para ver se pela atividade há risco de exposição, né? E aí, qual que é a exposição? Ela é térmica? Ela é respiratória? Qual que é essa exposição? Isso. Tem alguns itens lá, por exemplo, que fala assim, Jorge, de novo, de cabeça não vou lembrar, mas fabricação de tal, certo? Fabricação. Tá claro, fabricação. Agora, tem outras situações que está assim, ó, fabricação e manipulação. Né? Manipulação é algo que você utiliza, né? Que você manuseia, né? Inclusive tem até uma, não sei, agora não me lembro muito bem se é uma súmula, eu acredito que sim, que seja uma súmula que fala o que seria isso, né? A manipulação, né? O que é manipulação? Definição de manipulação. A definição, exatamente. Mas assim, isso é importante, porque às vezes está lá listado fabricação do produto tal. Aí o fato de ter o produto tal, opa, então é insalubre. Não, mas vocês fabricam esse produto? Não fabrica esse produto, ou então não tem enquadramento. Né? Então, é importante ter esse discernimento aí, né? Acho muito interessante que a perícia a gente tem que prestar atenção nas vírgulas de tudo, né? Senão a gente ia ter uma interpretação E no caso do perito, sem dúvida, e no caso do perito, né, assim, a gente tem uma responsa muito grande. Primeiro que assim, no começo eu confesso que isso às vezes eu até demorava um pouco mais para fechar os laudos, com medo de errar, sabe? Com medo de prejudicar alguém, seja o trabalhador, seja a empresa, porque o perito ele tem que ser imparcial, apesar que a gente sabe muito bem que tem peritos tendenciosos, não é novidade para ninguém, né? Mas esses peritos também, gente, fiquem tranquilos, esses peritos estão com os dias contados, as coisas vão mudando. Estão sendo filtrados no mercado, né? Isso, exato, as coisas vão mudando, né? Então, tudo bem que a forma do pagamento, né, do perito eu também não concordo muito bem, porque quem paga o perito é quem perde, né, que é o sucumbente, né? Então, às vezes o perito fala, eu vou dar a vitória aqui, né, vou falar que o reclamante tem razão, vou dar enquadramento, porque é mais fácil eu receber da empresa do que do reclamante, principalmente se ele for beneficiário da justiça gratuita, onde o honorário do perito geralmente limita-se em R$1.000. Se a reclamada perder, geralmente ele recebe ali o valor que ele arbitrou, 3.000, 2.500, 4.000. Então, isso eu acho que não é o certo, né? Então, você acaba motivando, às vezes, o perito a ser tendencioso. Mas o perito que quer fazer o trabalho correto, aos poucos está limpando essa turma aí dos tendenciosos, né? Então, eu ficava, às vezes, realmente com um pouco de receio na hora de emitir meu laudo, com medo de repente, será que eu estou sendo correto na minha análise, né? Será que por mais que eu sou me considero, né, muito técnico, muito disciplinado, assim, mas, será que eu não estou penalizando, às vezes, o trabalhador? Será que eu não estou penalizando a empresa? Hoje, não tem isso mais, né? Hoje, eu tenho minha convicção técnica, vou lá, faço meu trabalho, se se não é, ponto final, entendeu? Às vezes, um trabalhador, um pai de família, né, um coitado, não sei o quê, paciência. Se dá enquadramento, dá. Se não dá, não é. Se não é, não é. Exatamente. Bom, então, você não pode ir muito com o coração nesses momentos. Já o assistente técnico, Jorge, ele não. O assistente técnico, ele é tendencioso, entre aspas. Ele está ali para defender o cliente dele, seja o trabalhador ou seja a empresa. Então, o assistente técnico, ele pode errar à vontade, entendeu? Vai provocar, ele vai provocar situações né? Claro, ele pode falar abobrinha, ele pode falar, eu quero o seu perito confirmar que 1 mais 1 é igual a 3. Ele só pode fazer um quesito dar uma assim. confundida, se cair, caiu, né? Ele pode, exatamente. Agora o perito tem que ficar mais atento a isso.
A gente fala muito da questão correlacionando o que tu falou agora, da preparação para ser um assistente técnico, para ser um perito, de entender de fato do universo, tanto do processo, das práticas de segurança, das normas e tudo mais, as nossas referências, né? Preparo com a atividade, porque quando a gente tem profissionais bem formados para estarem nessa posição, os quesitos são, tanto o quesito quanto a assistência é muito bem feita, estrategicamente muito bem elaborada, né? E quando a gente fala de medida de controle, Júlio, e medida de controle a gente cai direto em proteção individual, escreva o que eu estou falando, assim, quanto mais nós entendemos, quanto mais se entende de proteção individual, mais a gente entende que, de fato, ela é a última medida a ser aplicada, porque ela é extremamente sensível. Claro. Ela é extremamente sensível. Então, um profissional de saúde e segurança do trabalho, que seja, não precisa ser um profissional de saúde e segurança do trabalho, mas um profissional que esteja na posição de perito, né? Ou de assistente, principalmente de assistente técnico, Júlio, que entende do universo da limitação do EPI, ele acha muito furo, né? E vai fazer ali quesitos, perguntas estratégicas, porque ele sabe a limitação do equipamento. Então, as empresas, quando começarem a perder mais por estarem apostando no EPI, mas não fazer valer a pena essa proteção, sabe? Elas vão continuar aplicando o EPI como primeira opção. Agora, quando a gente cai, por exemplo, no universo da proteção respiratória, que o Júlio vai falar, né? Tudo que ele avalia sobre o PPR, tem respirador? Tem. Mas tem isso. Não tem. Daí quando a empresa percebe, poxa, mas eu tinha que fazer tudo isso para neutralizar? Não, então muda esse produto aí, né? Vamos mudar o processo, porque Jorge, fica insustentável. Se até puder eu compartilhar aqui, só para aproveitar esse gancho que você está falando, deixa eu já deixei no jeito aqui para mostrar para a galera alguns quesitos que eu, nesse momento, nessa perícia que eu estava atuando como assistente técnico, tá? Da reclamante, perfeito? Assistente técnico da reclamante. Da reclamante. Reclamante. Foi com sede, né? Esse é um momento bom, né? Gente, eu vou falar. O que eu vou pedir, né? É os dois lados da moeda, assim, ó. Esse processo eu peguei porque, assim, eu atualmente não tenho feito muitas assistências, né? Eu tenho um escritório, então eu tenho as pessoas que eu indico e tal. Eu tenho mais focado nas perícias, até mesmo porque Uberaba não é uma cidade muito grande, 350 mil habitantes mais ou menos, né? Então, a chance de começar a dar conflito ela é muito grande, né? A partir do momento que você começa a fazer muitas perícias e tal, daqui a pouco aparece, e já aconteceu, na verdade, não uma, duas, nem 3 vezes, aconteceu algumas vezes de cair alguma perícia para mim de algum cliente meu. Então, eu não posso, eu tenho que pedir destituição, né? Então, por conta desse motivo, eu estou focando mais nas perícias. Essa é outra diferença, né, do perito judicial para o perito assistente, né? O perito judicial não pode ter relação com as partes, né? Exatamente, não pode ter. Não sei se a relação é uma palavra ideal para o que eu quero dizer, mas não pode, tem que ser imparcial de verdade, né? Isso, tem que ser imparcial. Se eu e o Júlio, que nós somos amigos de estar indo almoçar um domingo na casa do outro e não pode ter essa relação de perícia. Exatamente. Por exemplo, teve uma perícia que caiu para mim de uma empresa que eu saí lá em 2012 dessa empresa. Então, já tem 10 anos, né? Eu declinei. Por mais que vai ter gente que fala, não, mas depois de 3 anos, eu acho que até tem um... Tem um período? O período eu não sei. Tem um texto lá da JJT que fala alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas, poxa, cara, assim, é muito fácil para o advogado, né, da outra parte contestar, entendeu? Pô, então você trabalhou ali, você conhece tudo ali, então, enfim, nesses casos, eu prefiro realmente pedir a minha destituição, né? E aí você ia compartilhar um caso aí que você foi assistente técnico e eu te confio. Isso. Então, nesse caso, eu acabei encarando nesse trabalho, foram vários trabalhos, né? Porque a reclamada, ela simplesmente cortou a insalubridade da turma sem ter implementado nenhuma medida de controle, sabe? Foi um tiro no pé. Mas é o que eu falo para o advogado lá, eu falo, cara, relaxa, eu sei que não foi você, eu sei que isso não partiu de você, isso foi uma decisão lá de cima e mandou cortar. Simples assim, corta, vamos ver o que não vai dar. Inclusive, existe isso, a gente sabe, eu já trabalhei em várias empresas, existe isso, o empregador ele avalia, vamos correr o risco, vão pagar a insalubridade ou vão correr o risco? Existe isso. Existe essa avaliação, inclusive existe até uma grana destinada para processos judiciais. Então,
Isso reservada. Então, né? Então eu falei, cara, eu vou trabalhar nesse processo que realmente eu não acho certo isso né? Do ponto de vista prevencionista que eu sou, antes de eu ser perito, eu sou prevencionista, né? Então, eu achei muito foda, muito sacana da empresa, né, ter feito isso com todos os empregados, e entrei. E aí, eu elaborei 3 quesitos que dizem respeito à proteção respiratória. Então, Qual que era o contexto, Júlio? Explica para a gente qual que é o contexto. Quem que é essa, assim, bom, qual que era a contexto situação? é área da saúde, insalubridade, agentes biológicos. Nossa, eu liguei o ar aqui, o negócio já está gelando, que é um absurdo aqui. Tu ligou o ar e eu aqui de casaco. Pois é, o objeto da perícia insalubridade, agentes biológicos, né? O nosso velho e bom amigo agentes biológicos, né? Que também abre margem para muita discussão. Nós temos lá, para agentes biológicos, o grau máximo e o grau médio, né? Não tem o grau mínimo. Então, as pessoas trabalhavam recebendo o grau máximo e foram rebaixadas para o grau médio. A diferença do médio para o máximo, basicamente, nesse caso lá, tá? É a questão do isolamento e a questão das doenças infecto-contagiosas. E esse pessoal que eu estava atuando, né, para eles, tal, eles atuam com pacientes que possuem doenças infecto-contagiosas em isolamentos, né, seja ele nas salas, nos quartos restritos, salas privativas e nos isolamentos de contato, e de forma que faz parte da rotina. Não é algo eventual. Faltou a Georgia, o Júlio, então cobre a Georgia ali hoje, ali, a Georgia enfermeira, cobre a Georgia ali, e a Georgia, nas atividades dela, ela faz o atendimento no isolamento, mas eu trabalho lá na recepção e fui escalado para esse dia da Georgia, ela teve que se... Não era esse caso. Não é eventual, não é, faz parte da rotina. Era esperado que esses profissionais de saúde tivesse fizessem contato. o atendimento desses pacientes, né, nos isolamentos, pacientes com doenças infecto-contagiosas, vários tipos de doenças. É um hospital referência, então cerca de 27 municípios são atendidos 27 municípios aqui da região são atendidos nesse hospital. Então, poxa, então, assim, foi um tiro no pé de bazuca, entendeu? Então, cortaram e aí eu, né, acabei ajudando as colegas lá nessas assistências técnicas, tá? Então, o contexto é esse, tá? Deixa eu compartilhar aqui, então. Sim, por onde favor. Eu mostro apenas esses últimos quesitos. Talvez vocês vão assustar com o número de quesitos, pessoal, porque nesse caso dessa perícia tinha alguns casos, algumas situações em que o perito não batia muito com as ideias do perito, né? Essa numeração aí que eu tô vendo na tela, Júlio, 30, 31, 32. Número de peritos. Número de quesitos? Eu vou até tirar aqui para explicar isso com mais calma, antes que a galera comece a ler ali, né? É o número de quesitos. É muito. Eu já digo, é muito, tá? Geralmente eu não faço essa quantidade toda, mas, de novo, nesses casos, existia a chance, né, das perícias cair para um determinado perito. E eu penso tecnicamente diferente deste perito. Então, eu tinha que fazer mais quesitos, né, estratégicos para poder chegar na minha linha de raciocínio. E para isso, de fato, não há limite. Não. A gente pode apresentar quantos quesitos forem necessários. Pode. Mas, assim, a dica que a gente até fala lá no nosso... Eu e o Thiago, a gente fala no nosso curso de perícias, é que você faça realmente o necessário. E o estratégico. Estratégico. Porque senão o perito vai falar assim, poxa, esse cara já está me dando trabalho, entendeu? Mas que saca esse cara aqui, né? Aí ele já cria, sabe, um certo, né? Já cria uma cara torta para você. Entendeu? Opa, olha só, e falando sobre essa questão aí, agora eu peguei uma coisa no ar aí. Quando você recebe quesitos mal elaborados, você já vê Aí é fácil demais. Eu adoro receber quesitos mal elaborados. Eu, Júlio Perito, entendeu? Eu adoro, porque é fácil de responder. É fácil. Há dias atrás, já tem um mês atrás, mais ou menos, eu até fiz um stories, falei, olha, pessoal, estou aqui respondendo os quesitos complementares. Adoraria conhecer o profissional que fez esses quesitos. Esse aqui eu tirei chapéu. Esse aqui, realmente, o cara foi bem técnico, sabe? Só que ele não assinou os quesitos, quem assinou é o advogado, né? E foi muito bem elaborado, sabe? Muito bem elaborado. Esse eu tive que responder com mais calma. Bacana, sabe? Mostrou que entende do assunto, né? Estrategicamente, exatamente. Né? Que bacana. Então, mostra pra gente aí esses 3 quesitos que aparecem na tela. Aqui. Bom, tá lá, o primeiro quesito, o 30º, né? Queira o senhor perito confirmar com a reclamante paradigmas por quantos dias os profissionais devem fazer uso da máscara PFF2 e qual a forma de armazenamento das mesmas.
a forma de armazenamento segue as recomendações descritas pelo boletim técnico do fabricante? Aí eu explico por que eu fiz esse quesito, tá? Porque eu já sabia que a reclamação... No quesito teu, nesse primeiro aí, tu foi direto na questão de periodicidade, né? Ali, Isso. né? Armazenamento. E armazenamento, vamos lá. Exatamente, exatamente. Porque eu já sabia que a forma como as profissionais estavam armazenando não era aquelas indicadas pelo fabricante, pelo PPR, etc., né? Até então, pela Instrução Normativa 01, que agora mudou, né? Mas nessa época aqui, esse quesito é de 5 de agosto de 2021. Então, naquela época, ainda era a portaria, ainda era a Instrução Normativa 01. O próximo quesito: queira o senhor perito solicitar o PPR, Programa de Proteção Respiratória da reclamada, e avaliar qual o período de indicação da troca dos respiradores, vírgula, forma de armazenamento, e se a reclamada realizou o teste de vedação na reclamante, conforme periodicidade indicada pela Instrução Normativa 01. Então, são várias perguntas num quesito só, né? Bem amarrado. E a última, queira o senhor perito confirmar que a NBR 13698, Equipamentos de Proteção Respiratória, peça semifacial filtrante para partículas, estipula que respiradores descartáveis devem ser descartados após, no máximo, o uso por um turno de trabalho. Aqui, Jorge, de novo, aqui eu estava atuando como assistente técnico, né? E eu atuando como assistente técnico, eu posso utilizar tudo aquilo a favor do meu cliente. Tá? Então, se a gente consultar essa NBR 13698, deixa eu tirar o compartilhamento aqui, lá tem um item falando, né, que no máximo por um turno de trabalho. É claro que, às vezes, um profissional vai precisar de 2, 3, 4 respiradores para um único turno de trabalho, né? Perfeito. Mas, nesse caso, eu sabia que os respiradores eram trocados a cada 15 dias. Já tinha essa informação? Eu já tinha essa informação. Então, eu fiz um quesito estratégico, né, por conta dessa situação, por conta dessa informação. Perfeito. Olha que interessante, gente. O Júlio usou de uma referência, né, na NBR 13698, então ele foi lá, onde que eu acho diretamente algo falando de periodicidade, né? Então foi ali. Abrindo um parênteses, a gente tem que ter um programa de proteção respiratória, né? Para que a gente possa orientar, instruir, criar procedimentos com periodicidade de troca para filtros e respiradores, tá? Mas ele já matou a empresa antes, na pergunta anterior, se a empresa tinha PPR. Ali ele já matou, porque se ela não tem PPR, como que ela vai dizer que o período que ela está cobrando, que ela está instruindo, seja ela 15 dias? Olha que interessante, porque tu sabia que a resposta era 15 dias. Mas essa resposta poderia ser, mesmo assim, ainda um dia, tá? Eu queria abrir um alerta para isso, porque se o Júlio, mesmo assim, sabe que a troca era feita diariamente, vamos supor que a gente sabe que nos hospitais, né, na pandemia, a gente recebeu muita informação e viu qual estava sendo a prática, e todas muito parecidas com isso, Júlio. Tem que usar durante 15 dias, 10 dias, esse absurdo aí. Mas e se fosse um dia? Mesmo assim, o Júlio mataria essa questão na pergunta anterior, né? Porque se não tem o programa de proteção respiratória, mesmo que tenha na NBR 13698 um dia, mas quem garante que não poderia ser 30 minutos de uso, 1 hora de uso, 4 horas de uso? Então, o perito faz esse trabalho aí que ele fez, né? De ir lá costurando e ver, opa, aqui ele sabia que com um dia ali ele já mataria essa questão, né? Sim. Mas mesmo que a empresa conseguisse comprovar que há um dia, ela ainda teria que apresentar no PPR as evidências de que um dia de fato é adequado. Eu deixo essa funcionária trocar caso esteja contaminado ou não? Ela só pode trocar com um dia. Porque se não tem o PPR anterior ali mostrando isso, até gosto de abrir bastante essa questão, Júlio, porque senão, né, eu tenho aqui a presença de um perito, né, bacana, tô mostrando, isso que eu queria na live, mostrar a visão do perito, ele falou, amarrou com um dia, né, mas ele amarrou com um dia porque ele sabia que era 15, né, então ele achou uma referência, mas poderia ser ainda que um dia não fosse o suficiente, né. E detalhe, né, você falou uma palavra aí mágica, né, evidências. Não bastava a empresa chegar para mim ali e apresentar um papel, porque papel aceita tudo, aqui, ó, meu PPR está aqui, né. Tá bom, beleza. Vamos ver aqui como é que está a periodicidade de troca, indicada aqui, vamos ver se, né, os treinamentos, ensaio, beleza? Tá. Evidências. Agora vamos lá. Cadê o treinamento dos usuários? Cadê o teste de vedação? Tu poderia encontrar o procedimento bonitinho no documento, então, Júlio. Tu poderia encontrar lá que a troca é a cada um dia, blá, blá, blá. E agora o Júlio vai para as evidências. Tá? Claro. Então já aproveitando do caso que você compartilhou com a gente e indo para a questão dos maiores erros, os erros estão no próprio procedimento, no documento, na atividade, no procedimento da atividade ou no registro das evidências, ou está nisso tudo, Júlio?
Tá em todas Quando as tem, etapas. Tá, então quando tem, matou lá no eu documento já já. matei uma, né? Já matou uma. Quando tem, né? Assim, gente, eu adoraria conhecer uma empresa que tenha tudo, a gestão completa em saúde e segurança. Tem 19 anos que eu, né, estou na área de segurança, ainda não conhecia essa empresa. Então, quando tem, é falho. É falho, tá? Às vezes a empresa não implementa aquilo que está no procedimento. Às vezes o procedimento, até agora respondendo, às vezes o procedimento é até bem feito, tá, Jorge? Tá ali bem feito, né? Então, quando faz, né? Às vezes até bem feito, beleza, seguindo a antiga instrução normativa 01, que agora virou a portaria Portaria 672, capítulo 2. 672. Capítulo Tá. 2. Uhum. Vixe, capítulo 2, inciso 1, artigo aí, já sabe É até de dois, cor, sabe né? por Ela se for, quê? né? Não, é porque a Ah, portaria 672, ela é extensazinha, né? Portaria. E tá. aí, o capítulo 1, Júlio, ele é focado para comércio, certificação de produto, Tá. de EPI, de equipamento de proteção individual, de forma Entendi. geral. Então, vocês precisam atentar no capítulo 2, que fala Capítulo 2, das perfeito. obrigatoriedades do PPR, tá? Perfeito. Então, às vezes o documento ele está ali bem construído e tal, mas a hora que você vai ver as evidências, não tem. Já Né? perdeu de Ó, novo, né? e eu vou falar aqui como engenheiro de segurança, coordenador de segurança, técnico de segurança, que já trabalhei nas empresas. Cara, para a gente fazer teste de vedação, por exemplo, né? Você tirar, sei lá, 120 pessoas numa linha de produção para fazer os testes de vedação, às vezes a empresa ela tinha. É claro que existem estratégias para que você faça isso para causar o menor impacto possível na produção, é óbvio, né? Uhum. Mas é difícil, é complicado, sabe, a empresa. Então, para o profissional que tem um conhecimento e sabe justificar a necessidade disso, necessidade de um teste do ensaio de vedação e etc., é mais tranquilo. O problema é que naquela época que eu atuava lá como técnico de segurança, eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha, eu falo isso de boaça, sem medo de ser feliz, entendeu? Então, Uhum. como que você vai justificar para o empregador que você precisa fazer determinadas tarefas se você nem sabe, nem conhece a lei, nem conhece a norma? A base, né? E ai, eu ia te falar uma coisa e eu perdi agora o fio da meada, mas espera Eu aí. acabei falando no seu lugar, né? Ah, ai, Júlio, e agora? Perdi. Perdi o fio da meada. Daqui a pouco você lembra, relaxa. Daqui a pouco você lembra. A questão de ensaio de vedação que você falou era sobre ensaio, justamente sobre o ensaio de vedação. Mas vou lá. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos Hum, de documentos. Eu trouxe aqui um laudo, né, para poder compartilhar com o pessoal também. Porque é, às vezes a gente fala, será que realmente enquadra, não enquadra e tal, né? Então, teve um caso aqui, não foi no anexo 13, um enquadramento, né, de agentes químicos pela avaliação qualitativa, onde houve sim um enquadramento da atividade, né, como insalubre. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu só ver se não tem nenhuma informação da empresa, que o foco não é expor ninguém, né? Deixa eu ver aqui o uhum. PPRA Então, deles. só relembrando que esse caso que ele vai mostrar se enquadra no anexo 13, qualitativo, tá? Isso, exatamente. Qualitativo da Deixa eu trazer NR15. para cá. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então, isso aqui, obviamente, é só um pedaço do laudo, tá, pessoal? Não posso Obviamente. mostrar isso, obviamente. Eu não posso mostrar ele todo. Mas tá aí, ó. No anexo 3, agentes químicos, este anexo estabelece relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos específicos através de avaliação qualitativa. Avaliação e constatação. De acordo com as atividades do reclamante, produtos utilizados no processo e confirmados pela reclamada, e conforme o PPRA da mesma, ficou constatada a presença do agente de hidrocarbonetos aromáticos de maneira habitual e intermitente. O reclamante, no exercício de suas funções, realizava de forma rotineira pintura à pistola com tintas e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos, tá? Tá. Ali o PPRA da empresa. Aqui os EPIs de proteção respiratória entregues de uma forma muito, né? Vocês observam, eu boto isso no Excel, né, na tabela, eu tiro da ficha de EPI, boto na tabela, ou seja, essa coluna aqui do meio é o tempo de troca em meses, né? O PPRA da reclamada considera o uso de máscara semifacial, entretanto foi evidenciado a troca dos filtros apenas em 27/6/2017, conforme ficha de EPI. Além disso, não foi evidenciado o PPR por parte da reclamada. Uhum. Poxa, como é que a empresa fornece ali o respirador, mas não tem o PPR, né? Então tá aí, eu faço questão, eu cito em todos os meus laudos quando eu Era não sobre evidencio. isso. O fio da meada que eu perdi Ah, era isso, né? A questão assim, a empresa, você falou, como é que o profissional vai justificar a implementação de um PPR?
né, os custos de contratar um profissional, ou então lá na etapa de parar cada colaborador por 20 minutos, por exemplo, para fazer um ensaio de validação, né? A gente estava bem nessa parte que você falou, como é que a empresa, como é que você profissional vai justificar essa parada de 100 e poucos, 300, 1.000 funcionários para ensaio de validação, né? A mesma questão do PPRI, porque o empregador ele já pensa assim, eu estou comprando respirador, eu estou fazendo mais difícil, já estou comprando, estou gastando já com esse negócio, então por que eu preciso ainda do programa? Eu preciso investir em outra coisa. Se o principal eu estou fazendo, né? Então, de alguma forma, a gente precisa mostrar que tudo isso pode ser ir por água abaixo, que o Júlio está mostrando ali. Tem uma ficha, tem um registro de entrega de equipamento, não tem, Júlio, ali? O que tem ali naquela ficha? Sim. Tem respirador, Tem respirador e uma troca de filtro. Uma troca de filtro. Apenas uma troca. Esse é o grande problema. E vamos explorar um pouquinho mais, você falou que era pelo anexo 13, então a presença dele, né? Anexo 13. Ok. E aí eu teria que ter a proteção também dérmica? Como é que funciona? Sim, também. Nesse caso aqui também foi avaliado, deixa eu pegar aqui. EPIs para proteção das mãos. Foi fornecida apenas uma única luva nitrílica para o trabalhador, tá? Entre a data de fornecimento e o término do contrato desse trabalhador foram 40 meses. Eu ia perguntar para ti exatamente isso agora. 40 meses? 40 meses, isso. Tá? E olha só, o PPRA da reclamada considera o uso de luvas de borracha. Entretanto, foi evidenciado o fornecimento de apenas um par de luvas nitrílicas conforme a ficha de EPI ID número tal. E EPIs para creme de proteção, nada. Não foi fornecido nenhum EPI, nenhum creme de proteção. É uma atividade de pintura, né, Júlio? Provavelmente, nesse caso, o registro estava errado. O que tu acha? Pelo que tu viu lá, que tu presenciou. Deixa eu ver. Não sei se estava... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver que empresa que é essa aqui, porque eu renomeei o nome do arquivo ali para não aparecer o nome da empresa. Tá, lembrei. Não, essa empresa não tinha gestão de segurança. Tá, legal. Era evidente, né? Então, aí... Só a parte do creme, Georgia, para constar, o PPRA da reclamada considera o uso de creme de proteção, entretanto, não foi evidenciada nenhuma entrega. Não tem evidência. Então, assim, não tem as evidências. Então, o PPRA, até que, beleza, ok. De fato, tá certo. Você precisa ter o creme, você precisa ter as luvas de proteção. A promessa era boa. A promessa era boa, mas não tinha nenhuma evidência. Aí, isso acabou, claro, até de certa forma, acabou virando contra eles, né? Aí a minha conclusão foi sim, que houve, né? Tem a exposição ao agente e foi considerado. Você consegue mostrar a ficha? Tem aí a ficha de entrega de EPI desse caso? O registro original, só para a gente ver como é que é essa ficha? Tem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu deixar só na página aqui. Mostra aí para a gente explorar um pouquinho a questão de registro e evidências da questão dos respiradores, tá? De filtros e respiradores. Vamos dar uma olhada nessa ficha. Deixa eu ver se não tem o nome. Não, tem o nome do cara aqui, mas ninguém vai... Não dá para ler. Saber que é dele, né? Ninguém vai saber que é dele. Ilegível. Deixa eu ver de novo aqui. Não tá não. Vamos lá. Olha aí. Essa é a ficha do dito cujo. Vamos lá, eu fiquei muito curiosa por essa ficha aí, então vamos lá. Olha ali, o primeiro item já, ok? Respirador com filtro. Pessoal, Júlio, o que aqui falando muito em evidências, porque perícias são evidências, né? Perícia se resume em evidências, não basta a intenção da empresa. E, gente, quando eu falo de intenção, a intenção está lá no documento. A intenção, Júlio, está na compra também, porque quando ela compra, é a intenção da empresa, tá? Mas não parou ali. Então, olha só, não adianta ação, mas intenção foi o documento. A ação foi a compra de respirador. Em algum momento, ela comprou ali o respirador, né? Mas aí a gestão disso, né, nos gerou evidência também de neutralização. Então, olha lá, falando de evidências. Respirador com filtro. O Júlio falou para a gente que é uma atividade de pintura, né? Provavelmente também tinha a presença de solventes ali, né? É a questão, né? É o agente químico, sim, né? Sim. Hidrocarbonetos, ok. Então, provavelmente era pistola, Júlio? Pintura com pistola? Era manual e pistola. Manual e pistola. Então, tem a geração de aerospersóides, exposição a vapores e a névoas. E que filtro é esse? Mesmo que ele tivesse colocado... Não detalha. Você falou que tem... ali a gente pode ver... Máscara facial, não tem... Lá no finalzinho, Júlio, tem máscara facial.
Que pode até ser, tem até gente que chama aquele protetor facial, né? Aquela viseira, né? Tem gente que chama de viseira de máscara facial. Máscara facial, exatamente, né? Face Tudo shield. bem que você tem um CA, né? E pelo CA eu faço sempre a pesquisa, né? Para poder estruturar aquela tabela. Tá, legal. Que EPI que é aquilo, né? Não, então sai da parte ali vamos sair da parte da máscara no final, porque pode ser que ele só notou máscara facial, mas tem o CA e leva a proteção dela. Mas ali em cima, quando fala assim, respirador com filtro, tem um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, 28001, corresponde ao corpo do respirador. Mas a gente não sabe qual filtro está ali. Então, mesmo que a empresa tivesse ali, Júlio, no meu entendimento, né, o registro de 50 vezes, né, a entrega de filtro, ela também não especifica qual filtro ela está entregando. Perfeito. E a partir do momento que ela entrega o filtro inadequado, ela está entregando zero proteção para o seu trabalhador, mesmo comprando 40 vezes, 50 vezes a proteção respiratória. Então, quando a gente vê que tem a parte de intenção, da ação, né, e das evidências disso, cuidar com o registro, porque nesse momento aí, ó, aqui tudo bem que ela entregou, Júlio, um respirador ali, apareceu alguma coisa no final que a gente não sabe nem se é protetor facial, se é respirador, como ela anotou ali, a gente não sabe ainda. Mas são poucos, em 40 meses isso é muito pouco. Mas vamos supor que essa empresa tivesse tido a ação correta de comprar frequentemente os filtros. Mas como é que o Júlio vai ter evidências que o filtro comprado e tudo mais é adequado? Todas essas vezes foram filtros adequados ao contaminante identificado, entendeu? Então, assim, são passos que tu vai dando e a todo momento tu precisa ter evidências disso, né? E nesse momento aí a empresa perde tudo, né? Toda a ação que ela teve, ela perdeu. Sem dúvida. Sem dúvida. Que nesse não custa caso nada foi detalhar pouco. um pouco mais, né? E é o que eu falo, dias atrás você até fez uma live lá com o nosso amigo Thiago Avelindo, né? Gente, ficha de EPI manual, sai dessa, abre uma escola. Gente, falar... Sai dessa e vai para o digital, digitaliza essa ficha, vai para o eletrônico, porque ficha manual está suscetível a erro, o ser humano ele erra, sim, por mais que ele tenha treinamento, uma hora ele vai lançar um CA, acontece muito, tá lá, creme de proteção, mas o CA não é do creme, o CA é de uma botina de segurança, entende? Então, poxa, qual que está certo? Será que foi fornecido um creme ou será que foi fornecido uma botina? E eu, como perito, o que eu faço? Eu não posso validar, não posso. Se eu validar que é um que é o outro, eu estou sendo tendencioso, eu preciso considerar o que está certo na ficha. O CA é número tal, é creme de proteção? Beleza. O CA é número tal, está falando que é creme, mas na verdade é botina de segurança? Poxa, não dá para me validar isso. Entendeu? Não tem como, né? Não tem como. Ô, Júlio, antes de eu chegar numa pergunta bem específica de proteção respiratória, você tocou na live com o Thiago Avelino, né, que tem a ferramenta lá, Busca EPI. É uma ferramenta super acessível, eu faço questão de falar para todo mundo que está assistindo aqui de novo, reforçar sobre essa live, está aqui no meu canal, está gravadinha essa live. Gente, é um preço super acessível para pequenas empresas, médias e grandes. É ridículo o valor, assim, da mensalidade de um sistema desse, para você conseguir fazer a gestão correta, né? Porque olha só, nesses momentos, Júlio, eu coloco muito na posição do empregador, sabe? O empregador abriu a verba para fazer a avaliação dos riscos, reconhecimento, avaliação e tudo que foi solicitado a ele, fez, ok. Aí vai lá e paga para fazer a documentação, todos os programas da empresa, escrever todos esses procedimentos e tudo mais. Sim. Ok, ele abriu mão lá de novo, tá lá o recurso dele. Profissional de Contrato segurança. profissional, compra a coisa do EPI mensalmente. Pode faltar EPI na empresa, né? Nesse caso aí que você mostrou pra gente, a falha de registro mostra que foi grave, né? Foi pouquíssimo EPI fornecido. Mas quantas empresas entregam mensalmente e quando passa por uma perícia descobre que o registro está errado? A descrição está errada, a frequência está errada. E às vezes até houve a entrega certinha, entendeu? Mas por uma sequência de erros, toda aquela intenção ela foi invalidada. Então, nesse momento, gente, eu tento, assim, Júlio, trabalhar muito, sabe? Fazendo as 3 rodas girar para o usuário, para os profissionais de SCT, mas para a empresa tem que girar para as 3 partes, entende? Senão, se todas as partes não verem benefícios desse nosso serviço, né? Uma hora vai ficar parada essa engrenagem aí. Perfeito. E aí eu até puxo né, chama atenção, o assistente técnico, por exemplo, que ele quer atuar, que vai atuar pela empresa, tá?
A assistência técnica, às vezes, é a porta de entrada só, para ele ofertar outros produtos, como um PPR, por exemplo, e tudo aquilo que vem abaixo do PPR, para ele oferecer um PGR, para ele oferecer um LTCAT, uma consultoria, um acompanhamento, etc, etc, etc. Então, às vezes, a assistência técnica é a portinha de entrada, porque na assistência técnica, você como assistente técnico da empresa, é preciso que você saiba de todos os problemas que a empresa tem, né? Para você conseguir fazer até uma boa defesa para a empresa, claro. é importante que você saiba o que está pegando aqui. Tudo que está pegando. O que é o BO aqui, né? Me passa toda a fita, né? E aí, diante disso, você fala, olha, o empregador, você precisa urgentemente resolver isso aqui. Ah, mas como é que eu vou resolver isso? Você fala, se você quiser, eu posso te ajudar. Pronto, tá aí. Você já tem é uma grande oportunidade, dentro, né? Atuar como assistente técnico. Exato. Você está lá dentro, você já conhece os problemas, né? Júlio, identificou então lá, comprovou que há o risco, há uma situação de exposição a riscos respiratórios. Quais evidências que tu vai procurar de neutralização pela implementação do equipamento de proteção respiratória? EPI de forma geral? O respiratório? Agora eu vou focar na proteção respiratória. Tá bom, vamos lá. Bom, PPR, né, o Programa de Proteção Respiratória, como a gente mencionou aqui, as evidências do programa, né, que sejam um ensaio de vedação. Quando tu fala do PPR, tu fala de documento, né? Documento base. Documento base. Perfeito, documento base. Vamos lá, professora do PPR, você me corrija se eu não precisa falar todos os itens, não. Não, mas basicamente, sim, o procedimento do documento base, a evidência, né, de implementação desse procedimento. Então, o ensaio de vedação, a evidência dos ensaios de vedação, os treinamentos dos usuários, né, com relação vamos focar aqui em proteção respiratória. O treinamento do usuário quanto à proteção respiratória. Se existe fiscalização nessa empresa, né, não adianta, papel aceita tudo, mas lá na prática, aqui é proibido, política de barba é proibido nesse setor o uso da barba. Vai lá na área e encontra o Júlio da vida lá, por exemplo, né? Então, a política da barba, ela é interessante, precisa interessante que o Júlio chama de fiscalização, é a mesma coisa, mas eu chamo de monitoramento de uso, tá? De respiradores. Pronto. E aí, no monitoramento, a gente vai avaliar tudo, né, Júlio? Assim, essa questão do monitoramento, eu vou fazer aqui abrir um parênteses nessa live, porque monitorar não é só citar os anos, não vou monitorar só a utilização. No monitoramento, a gente monitora a utilização, se tem omissão de uso ou não, se a pessoa está com barba ou sem barba, sem pelos faciais, se ela está fazendo a troca dos filtros no período correto, gente, se tem manutenção do equipamento, se ela está descartando, enfim, monitoramento não é só se está usando, tá? É também todos os quesitos que o PPR exige. Né? O que mais, Júlio? Então, você vai indo nas atividades. E o X da questão esse, o X da questão lá, entrega periódica, né? Vou constatar a ficha de EPI, se está sendo fornecido de acordo com a periodicidade definida no PPR, né? Se os filtros são aqueles, né, para proteger aqueles determinados agentes contaminantes identificados. Eu acredito que seria basicamente isso. Só isso. Isso. Olha aqui. E agora, para a gente ir caminhando para o final da live, uma pergunta assim bem, talvez boba, e tu me perdoa por ela. Eu não lembro assim se na questão da durante a perícia o reclamante está junto a maior parte das vezes, né? Sim, geralmente sim. Ele não precisa estar, mas geralmente ele está, né? Não é obrigatório, né, que ele esteja. Não é obrigatório a presença dele, mas é importante sim que ele esteja. E nesse momento, em relação ao EPI, eles reclamam sobre o EPI? Do tipo, a empresa entregava, era ruim, entregava, não funcionava, eu percebia. Eles fazem comentários adicionais sobre o equipamento de proteção que eles estavam usando? Sim. Aí tem vários parênteses que precisam ser abertos, né? Tem aquele trabalhador que não entende do assunto ali, ele está, né, requerendo o direito dele e tal, e aí ele fala a verdade. Se a empresa fornecia, se não fornecia, ele fala que não fornecia. Se faltou, ele fala que faltou. Né? Esses casos que eu estava atuando, né? Teve inúmeras situações que os profissionais de saúde tiveram que comprar seus equipamentos. E eu não estou falando só de respirador, não, porque teve uma falta no Brasil, a gente sabe disso por conta da pandemia, no mundo, né? Mas outros EPIs também eles tiveram que adquirir porque a empresa não fornecia, tá? Então, isso é falado, inclusive detalhado. Inclusive, senhor perito, as minhas clientes falavam, né? Olha, inclusive eu tenho até a nota fiscal se precisar. Eu tenho lá, eu posso puxar, eu consigo puxar lá. A gente juntava, fazia uma vaquinha no setor para poder comprar respirador, capote, avental, luva, quer dizer, coisas, né, básicas, né? Agora, tem
o reclamante, né? Agora, eu, Júlio, perito, tá? Estou falando como perito. Tem reclamante que você observa que ele, às vezes, ele força a barra. Uhum. Não, EPI não, nunca recebi EPI não, empresa não, nunca. E às vezes a empresa, assim, até um certo momento, o perito sabe, assim, quando ele chega na perícia, de acordo com as informações, de acordo com aquilo que está nos autos, de acordo com a fama da empresa, tem muito disso, tá? Eu vou para algumas perícias, eu já sei como é que é a fama de algumas empresas, né? Uhum. Então, você sabe, a empresa que faz, a que não faz, a que fala que faz e não faz, enfim, você sabe mais ou menos isso, né? Então, às vezes o reclamante ele força a barra, ele fala algumas coisas, você sabe, está forçando a barra. Daí, se eu tivesse no lado da empresa, daí mais um motivo para você fazer as coisas corretinhas, porque é justamente para quando esse reclamante, quando esse trabalhador começar, de repente, inventar coisas, você precisa comprovar que não é verdade. Sim. E não é a sua fala contra dele, é evidências, é documentos. Ô, Júlio, esse assunto contigo ele é muito curioso. Eu fico te ouvindo falar, eu vou querendo puxar outra pergunta, e aí a live vai se estendendo. Mas quando eu te perguntei dos maiores erros, eu pude resumir na tua fala que os erros estão em todas as etapas, né? No documento, na própria atividade, na execução e procedimento da execução da atividade e do registro da atividade, né? Perfeito. Entrega o respirador, mas na frequência errada. E além de entregar na frequência errada, tem erro também no registro. Então, são várias etapas, né? Mas, nessas empresas, não há a falta da entrega... vamos lá. Eles até erram na entrega, mas eles estão entregando o respirador, né? Eles não têm o restante do trabalho, mas eles estão comprando de alguma forma esse respirador. Sim, sim. Geralmente, sim. Não nesse caso que você mostrou, mas em outros casos que você está, eu vejo isso aqui na minha região. O respirador, ele é comprado. O que não vem depois é o cuidado, mas o respirador é comprado. Né? O pós não vem. Sim, exatamente. E aí é que o exemplo que você estava citando agora há pouco, pensando lá do empregador, né? O patrão, o dono, né? Eu falo, poxa, mas eu gastei não sei quantos R$1.000 aqui com compra de respirador, de luz, bota, e estou sendo penalizado por isso, né? Então, enfim, então, o buraco é mais embaixo, não é só a aquisição do EPI. Então, assim, eu acho que em resumo, quando você fala de perícias por exposição a risco respiratório, você pode lembrar aí de cabeça alguma empresa que tenha apresentado todos as comprovações, evidências de neutralização, documento, atividades, tudo certinho? Não? Não tem. Não lembro Quem tem isso pronto, redondinho, não, nem que eu não lembro. Não teve nenhuma que apresentou isso redondo. Os profissionais, né, né, me coloca aqui também, né, nós, né, profissionais de segurança, nós não temos esse conhecimento que a gente precisaria ter para poder fazer essa gestão, vamos falar de proteção respiratória, né? Nós não temos, os profissionais não têm o conhecimento que precisaria ter para rodar a gestão de um programa de proteção respiratória dentro das empresas. E tu percebe... Se o profissional de segurança não tem, o dono da empresa não vai ter, o supervisor encarregado não vai ter, a gente que precisa ter esse conhecimento. Né? Então, assim, eu te fazer a pergunta, tu já respondeu aqui. Tu acha que pela tua percepção, agora esquece a questão de tua percepção, Júlio, elas não cumprem por falta de conhecimento ou por má intenção? Acredito que a maioria dos casos é por falta de conhecimento. Olha aqui, ó. Mas também tem a má intenção. Não foi combinado, essas cartas estão na minha mesa... tem um motivo, enfim, mas elas não para live, né? Eu estava usando elas hoje para gravar material para os alunos. Né? Olha só, o que tem a ver cartas com proteção respiratória. Vocês vão ver em breve nas minhas redes sociais o que eu estava fazendo com carta na mão. Mas assim, eu gosto muito disso, sabe? Ô, Júlio, tu tem uma empresa e tu tem risco respiratório, né? As cartas, eu coloco as cartas na mesa, sabe, Júlio? Ó, se tu comprar respirador, essas são as medidas. Se tu não comprar, essas são as consequências. Então, quando tu tem o conhecimento do que deve ser feito, as consequências, tu põe na mesa para a empresa e ela vai decidir. Mas é isso que eu estava querendo saber de você. Tu percebe também que não é feito por falta do conhecimento, por falta da empresa ser claramente o que deve ser feito e as consequências daquilo. Por esse caminho. Exatamente. E eu vou falar por mim, Jorge. Na época que eu atuava lá, até um certo tempo, até eu aprender esse assunto, né? Mas até um certo tempo eu desconhecia. E aí alguém foi lá falar para o empregador, foi lá falar para o meu patrão, né, que precisava implementar tudo isso? Não. Porque se eu que era o cara da segurança, eu não falei, quem ia falar? Ninguém. Exato. Entende? Até que um certo dia chegou uma auditoria lá e cobrou lá. Ensaio de vedação. Eu falei, ensaio de quê?
de vedar. O que é isso mesmo? Aí que eu fui entender. Existe um mundo aqui, peraí, eu preciso estudar esse mundo aqui, né, de proteção respiratória. Então, assim, né? Então, às vezes o cliente descobre isso pela dor, né? Pela perícia, A dor. pela uma auditoria, né? E pela dor. E olha, eu queria fechar essa live, mas eu vou te fazer uma última pergunta, que eu deixei passar lá no meio, lá no começo, acho que da nossa conversa aqui, Júlio. E quando você pega os documentos de uma empresa que tem avaliação quantitativa e elas se repetem anualmente a mesma concentração? O que tu me diz, Júlio? Júlio, agora Isso de profissional cara Júlio. já mostra... Não, vamos lá, né? Tudo bem, não precisa ser avaliado todos os anos, Não, né? aham. As concentrações, seja ruído, seja calor, seja contaminantes, né? Enfim, não é que tem que ser analisado, avaliado todo ano, mas todo ano você precisa fazer uma análise global, né? Uma avaliação. E, geralmente, as empresas modificam seus processos, né? É muito raro a empresa manter exatamente daquela forma, sem mudar layout, sem mudar processo, sem adquirir um equipamento, sem comprar, não sei o que, blá, blá. Então, quando isso acontece, quando ocorrem mudanças, né, no processo, né, é um dos indícios, né, é um dos indicadores que você precisa reavaliar o ambiente. Então, numa dessa, eu vou identificar se houve alguma mudança, né, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, alguma mudança no ambiente de trabalho. E o procedimento que um perito, nesse caso, ele fala... Agora eu vou falar de forma geral, ok? Ruído, calor, Sim. vibração, Uhum. poeiras, agentes químicos, etc. Ele precisa fazer a avaliação quantitativa, justamente para comprovar se aquilo que está no papel é verdade, né? O papel aceita tudo, né? Então, ele faz essa avaliação, ele enquanto perito, com os equipamentos dele, sendo imparcial, e aí ele tem uma noção, ele tem uma visão daquela situação. Porque gerou um ponto de dúvida e tu não consegue concluir em cima desse ponto de dúvida. Então, você pode refazer as avaliações. Maravilha. Ô, Júlia, olha só, esse papo é longo, mas assim, toda quinta-feira você está na Quinta da Perícia com o nosso amigo Thiago Límido, né, que é um sucesso toda quinta-feira. É no teu perfil aqui do YouTube, certo? No teu canal do YouTube? Isso, no YouTube, né? Exatamente. O Júlio já migrou para o YouTube já faz um tempinho. E eu acho que esse nosso bate-papo aqui, eu também estou com a maratona, né? Comentei no começo dessa live, maratona 5.000 com proteção respiratória, porque a gente fala muito, no tempo todo, você fala, eu falo, a gente fala aqui há algum tempo na internet sobre questões técnicas, parâmetros, procedimentos, postura e tudo mais. Só que às vezes o profissional que está assistindo a gente, ele não desperta para oportunidade de mercado, para oportunidade. Então, nessa live aqui, a gente viu 3 grandes oportunidades, eu vejo, sabe? Que a postura de perito, um perito bem formado, né? Um perito que sabe atuar, enfim, ele pode atuar como perito técnico, judicial, desculpa, e uma baita oportunidade para ele atuar como assistente técnico, né? Uhum. E essa oportunidade vocês conseguem desbravar mais assistindo mais os conteúdos do Júlio e do Thiago Límido para despertar para essa oportunidade, né? Porque, como ele mesmo falou no começo da live, está passando um filtro aí pelos peritos antigos que fazem de qualquer jeito, e aí é uma grande oportunidade para a gente se especializar, para fazer uma boa perícia e atuar no mercado, né? Que tem um campo gigante, eu imagino que não preciso nem te perguntar sobre isso, porque a gente sabe o número de demandas para perícias, a gente falou isso no começo da live, a gente viu muito isso. Nem me lembra, porque eu tô devendo na praça, eu tô devendo laudo, tô devendo perícia. E a prova, né, Júlio? E a prova de que há uma demanda gigantesca para muitos mais profissionais qualificados é que tu e o Thiago Límido têm um curso de formação de perito, assim como eu também tenho um curso de profissionais para atuarem em PPR. Se a demanda não fosse grande, nós estaríamos aqui entregando própria ferramenta de trabalho para outras pessoas, né? Então, quando a gente tem um conhecimento especializado sobre um assunto, o mercado se abre para a gente. Então, esse bate-papo é muito legal para a gente ver as possibilidades de trabalho também, né? E como um profissional bem qualificado consegue se posicionar. Então, se tu puder, eu vou finalizar a live aqui, porque ela é muito extensa, esse assunto seria muito interessante, mas eu, de fato, queria ver a visão, né? O teu procedimento de perícia, a tua visão como perito em relação... Na verdade, pela tua fala, eu consegui constatar como é o mercado em geral, né? Porque o que tu vê nas empresas é o que eu vejo aqui também em relação às medidas de controle, à gestão desses riscos aí, e as falhas, elas são, né, muito parecidas, assim. Só que agora pelo olhar de um perito, né? Muito interessante.
Então, obrigada, Júlia, por explicar para a gente sobre o processo da perícia. Obrigada por mostrar, né, da tua rotina, um pouco, né, como é a tua conduta também, a forma do Júlio conduzir uma perícia. E eu sei que para o pessoal ter mais conhecimento sobre isso, eles precisam te seguir, né, nas tuas redes sociais, ou então até fazer um curso, né, de perícia para atuar como perito, que eu acho um universo apaixonante também. Então, eu queria te agradecer, né, e se tu quiser se despedir do pessoal, fazer teu convite, botar, depois eu vou colocar tuas redes sociais aqui também para o pessoal, tá, deixar disponível, mas pode encerrar a live para gente. Eu falo o seguinte, ó, se desse momento que você está vendo esse vídeo, até 3 horas depois, você não seguir lá o @IngeJúlioBotelho, é 7 anos de azar, tá? Então, se eu fosse você, eu faria isso. O primeiro ponto é esse, tá? Mas agora... Mas é isso, pessoal. Se vocês, né, brincadeiras à parte, mas se vocês interessam pelo assunto, já fica o convite aí. Então, Júlio Botelho, até no TikTok, viu, gente? Até no TikTok eu tô lá também, gerando os conteúdos lá. Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, basta pesquisar aí por Júlio Botelho que vocês vão encontrar. Jorge, gostaria de agradecer, né, agradecer a todos que estiveram aqui presentes, claro, né, para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir esse vídeo depois também. Então, parabéns para quem chegou até aqui, né, e assistiu esse conteúdo, esse mega conteúdo aí promovido pela Jorge. Parabenizar você, Jorge, pelo Respira Brasil, esse projeto bacana demais aí. Continua, não para, realmente é um grande projeto, né? E parabéns mesmo pelo trabalho que você vem fazendo aí nas redes sociais, no digital, já tem algum tempo já de estrada, né? A rainha do PPR, né? Chamada Isso é título de vocês, né? Quem que é essa rainha do PPR, gente? Mas não é porque a Georgia está aqui, não, mas sem dúvida nenhuma, na minha, é uma referência assim, nacional e, para mim, é a maior referência, né, em programa de proteção respiratória do Brasil. Então, parabéns pelo trabalho e a forma como você conduz, tá? Me sinto muito à vontade de fazer live contigo, Júlio, porque nós somos, assim, formiguinhas, né? Por mais que tu faça um excelente trabalho, Júlio, mas tu é um só fazendo um excelente trabalho. Sim. Eu posso me dedicar no que eu faço, mas eu sou uma fazendo o que eu faço. Só que a gente está aqui na internet, né, desprendendo desse tempo, é uma forma de a gente levar isso para mais pessoas e formar um movimento muito maior de pessoas que fazem as coisas do jeito certo, como devem fazer, né, dentro da nossa área, né? Então, ter a chance de poder multiplicar, né, ajudar os profissionais é que torna o nosso trabalho especial, eu acho, né? Além do que a gente já faz dia a dia, poder também dividir com outras pessoas. Inclusive, agradeço também toda a divisão aí todo o compartilhamento de dicas e orientações que tu tem feito, não só comigo, né, com todos os profissionais que estão em volta de ti, que a gente sabe, né, o quanto tu compartilha e leva todo mundo, arrasta todo mundo junto contigo. Então, obrigada aqui, né, ao vivo, e que tu venha mais vezes para o Respira Brasil, porque se depender de mim, Respira Brasil vai muito longe ainda, né? Show de bola, estamos à disposição. Obrigada, Júlio, obrigada a todos vocês. Demais. Obrigada aí por ter participado. Compartilha essa live. Tem um recado. Isso, tem um recado importante. Se vocês gostaram dessa live, poxa, né, cutuca o dedo aí no botão do like, dá aquela curtida, se inscreva no canal da Jorge, né? Se você ainda está cometendo essa bobeira de ainda não ser inscrito, né? Se inscreva aí. Isso, compartilha a live, né? Esse conhecimento. O que a gente está fazendo aqui? A gente está compartilhando o que a gente sabe com vocês. Agora chegou o momento de vocês compartilharem, dá uma força aí, né? Perfeito. Compartilha, pega uma lista aí de amigos e compartilha, que não custa nada para vocês, certo? Obrigada, Júlia, obrigada a todos vocês. Então, até o próximo Respira Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.